Olá e muito bem-vindos a mais uma aula do Destrave Seu Inglês com o professor Vitor. Welcome to another class of Unlocking Your English with Teacher Victor. Bem, espero que vocês tenham tido um bom descanso até então, tenham dado uma revisada na matéria. Antes que eu esqueça, dê um like, clique no sininho e compartilhe com seus amigos para que eles possam participar aqui da aula de inglês também e aprender, ter um novo idioma, assim que eles forem mandar um currículo depois da pandemia, não é verdade? Então vamos lá, pessoal. Eu tô com uma dor no braço que eu tomei uma injeção brava aqui, viu? Mas vamos lá, vamos tocar. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma olhada, passar uma revisão no WH Questions, né, nas perguntas com WH, e vamos ver também os verbos auxiliares, como usar os verbos auxiliares. Verbos auxiliares? O que é isso, professor? Para vocês que nunca viram, vocês vão aprender hoje a fazer pergunta em inglês sem usar o verbo to be, porque a gente viu até agora o verbo to be e como fazer pergunta com ele, não é isso? Muito bem. Então nós vamos dar uma olhada agora naquela outra parte do inglês. Vamos lá. O que nós vimos na aula passada? Nós vimos, na verdade, todos esses perguntas com WH. WH. What, when, where, why. Lembra que aqui virei o verbo no gerúndio, né? Então nós temos aqui, ó. What are you doing? O que eu fiz? Então eu selecionei aqui dois de cada exemplo. What, when, where, why. Eu estou usando o treco errado, a coisa errada. Essa aqui, ó. What, when, where, why e o who. Eu pus um exemplo só de who porque a gente não usou tanto, né? E é mais fácil. Tem menos coisa com ele. Vamos lá, o que nós temos aqui também? Nós temos o verbo que nós vamos utilizar aqui é o verbo no gerúndio. Então, por isso que eu coloquei uma cor diferente, porque na verdade essa pergunta aqui, a menos que a pergunta não fique muito boa, você pode fazer qualquer pergunta dessa com um desses verbos. É que algum verbo às vezes não encaixa muito no tipo de pergunta, né? Então eu já dei uma selecionada para que sirva. Então, por exemplo, what are you? What are you? O que você está? What are you é o que você está doing. What are you doing? O que você está fazendo? What are you studying? What are you studying? O que você está estudando? Os verbos estão aqui no infinitivo, com o to do, to study, to work, to drink, to eat, to learn, to buy, to think. Ok? No próximo exemplo, com when. Nós vamos ver o when. When are you? Então, quando você está working? Oh, quando você está trabalhando? When are you working? When are you buying? Quando você está comprando? É que geralmente, no português até que não, se você falar, acho que eu vou comprar uma televisão nova. Quando você vai comprar? Né? Quando você está comprando essa televisão aí? Então tá, no inglês, eu vou substituir o objeto que eu estou te falando que eu vou comprar pelo it. Então, por exemplo, eu vou comprar uma televisão nova. Aí o seu amigo pergunta, when are you buying it? Quando você está comprando ela, ela quem? Ela a televisão. Então, o it vai ser sempre em substituição ao assunto que a gente está falando. Então, não vai ser sempre televisão. Pode ser um carro. Eu vou comprar um carro novo. Really? When are you buying it? Só para não repetir. Eu vou comprar um carro novo. Quando você vai comprar o carro? Que cor que é o carro? O carro não sei o quê. Então a gente começa a substituir por it. No português a gente faz a mesma coisa, que é por, se for carro masculino, que cor que é ele? Quando você vai comprar ele? Não precisa ficar repetindo carro, 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 carro o tempo todo, não é isso? Então a ideia do it é exatamente essa. When are you working? Quando você vai trabalhar? When are you buying? Where? Onde? Lembra do where? Where are you going? Onde você está indo? Onde você está indo? Onde você vai? Where are you playing? Playing aqui pode ser no sentido de jogar ou tocar. Como eu não mencionei, né? Porque eu poderia falar Where are you playing football? Or basketball? Where are you playing basketball? Onde você vai jogar basquete? Where are you playing the piano? Onde você vai tocar? Onde você está indo tocar o piano. Não é verdade? Why are you buying? Por que você está comprando it? Why are you buying it? Eu já tenho dois carros. Você tem dois carros, você vai comprar outro carro. Por que você está comprando ele ou o outro aí nesse carro? Why are you buying it? Então está em substituição a carro. Why are you drinking? Drinking it. Você bebe alguma coisa. Então, why are you drinking it? Estou tomando esse remédio aqui
O remédio, na verdade, é take. Eu estou tomando essa bebida que é meio amarga. Então, por que você está tomando? Why are you drinking it? It no lugar da bebida. E who? Who are you? Quem é você? Eu acho que nós temos menos perguntas com who, né? Quem vai fazer? Quem é você? Quem foi que fez? É who, certo? Muito bem. Eu gostaria que vocês, se vocês precisarem de mais exercícios, porque a gente fez alguns na aula passada, me manda mensagem, fala, professor, passa uns exercícios para a gente fazer em casa. Eu acho que ninguém quer muita lição de casa não, não é verdade? Tem uma leve impressão, mas tudo bem. Vamos lá. Hoje nós vamos ver o quê? Hoje nós vamos ver como fazer pergunta em inglês. Agora nós usamos o verbo to be. Are you happy? Are you sick? Você está feliz? Você está doente? Então, na verdade, era com o ser e estar. Agora nós vamos aprender a fazer perguntas com outros verbos. Então vamos ver a estrutura, como é que funciona no inglês para fazer para fazer perguntas com outros verbos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, você estuda inglês, eu tenho uma afirmação. You study English. Lembra, idiomas é sempre com a letra maiúscula. Então, English, inglês é com a letra maiúscula. Se fosse português, de português, também seria com a letra maiúscula. Bem, então a frase aqui afirmativa é You study English. Muito bem. E se eu fosse perguntar, você estuda inglês? Em português, a gente faz isso sem mudar nada na frase, é a mesma frase, só muda a entonação e a gente coloca um ponto de interrogação no final, não é verdade? Então, você estuda inglês, é uma afirmação. Você estuda inglês? É uma pergunta, é a mesma frase. No inglês, isso não acontece. Mesmo porque, olha, você estuda inglês? Então, nós temos já todas as conjugações no verbo, não é isso? Então, o verbo muitas vezes determina quem está falando e qual é o tempo verbal. Por exemplo, comprarei um carro. Comprarei um carro. Bem, pelo verbo e pelo tempo, só pode ser quem? Quem que é o sujeito? Comprarei um carro. Eu. Eu comprarei um carro. Não é verdade? Se você comprará, pode ser você, pode ser ele. Então, no inglês, como nós não temos todas essas conjugações, nós precisamos de um pequeno auxílio aí para poder distinguir quem está falando e qual é o tempo verbal, em que tempo que é. Nesse caso, nós temos aqui os pronomes, então eu sei, na verdade, de quem a gente está falando, né? E para quem está perguntando. Então, por exemplo, antes de montar a pergunta aqui, deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Lembra que eu falei que nós íamos precisar de uma pequena ajuda? Quem vai nos ajudar aqui é o verbo to do. Nós vimos em exercícios passados que o verbo to do é fazer, é fazer no infinitivo, por isso que é to do. Lembra, eu falei que todo verbo no infinitivo, ou seja, o próprio nome dele em inglês vai ser to. To alguma coisa. To do, to buy, to play, to study, e assim por diante. Bem, então vamos ver aqui, porque isso vai ser importante e vai ser para o resto da vida. Então, uma vez que você aprende, não precisa se preocupar mais. Então, o verbo to do, como é que eu conjugo o verbo to do em inglês? Então, eu tenho aqui as pessoas, né, os pronomes. Vai ser I do, you do. Vamos pular esses três aqui. Depois vem we do, you do, and they do. Então, seria eu faço, você faço, nós faço, vocês faço, eles faço. Que maravilha, não é? Não precisa esquentar a cabeça com todas aquelas conjugações. Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Olha que simplicidade. Tudo do. Só tem uma variação. Essa variação entra no ele, ela e neutro, que é chamado a terceira pessoa do singular. Sim, eu, singular, você, singular, eu, primeira pessoa do singular, você, segunda pessoa do singular, e ele, ela e o neutro é a terceira pessoa do singular. Então, só vai variar para a terceira pessoa do singular. E o que é que varia? O que eu faço? É acrescentado o ES, a letra ES, e vai ficar, ao invés de do, vai ficar does. He does, she does, it does. Então vamos lá. Repeat after me. I do. You do. He does. She does.
it does, we do, you do, they do. Muito bem? Agora, o que a gente faz? O que nós vamos utilizar? Então, nós percebemos que nós temos do para todo mundo, com exceção do ele, ela e neutro, tá? Agora vamos passar para cá para vocês verem como é que trabalha com isso. Então, por exemplo, eu tenho a frase, você estuda inglês, é uma afirmação. Se eu perguntar, você estuda inglês? Se eu olhar aqui na frase, you study English, na verdade, eu não sei em que tempo que está essa pergunta. Por quê? Porque eu não tenho chamado um verbo auxiliar. O que é isso, professor? O verbo auxiliar é quem vai conjugar o verbo principal. Quem que é o verbo principal nessas frases? Esses exemplos é estudar, certo? Então, como é que eu faço a pergunta? Você estuda inglês? O verbo auxiliar para você é you do. Então, o verbo to do, ele vai funcionar como verbo auxiliar, tá bom? Então, ele é verbo to do, eu faço, você faz, ele faz, nós fazemos. Tá. Ele tem agora um segundo emprego, faz um bico, seria fazer um bico, segundo emprego, porque ele funciona também como verbo auxiliar. Então, aqui, só que tem um detalhe, quando ele vem para cá, então o que eu vou fazer? O verbo to do ele faz o presente, ele é do tempo presente. Então, essa frase aqui, para eu deixá-la no presente, eu tenho que fazer essa pergunta com o do. Do you study English? Do you study English? Você estuda inglês? Nossa, professor, não mudou nada dali? Exatamente. Não mudou nada em relação à primeira. Só que agora minha pergunta então é, você estuda inglês? E como é que eu sei que a tradução é estuda? Porque do é o auxiliar do presente. E no presente você estuda. Sim? Ele estuda inglês. Bem, se nós vimos que para ele eu tenho uma variação, ele é does. Como é que fica essa frase então? Se eu for perguntar, ele estuda inglês? Vai ser does he study English? Does he study English? E agora tem a pergunta, ele estuda inglês? Sim, porque é presente. Poxa, estou meio confuso, eu acho, professor. Vamos ver agora então como é que ficaria o passado. Porque, olha, você vê que você mantém a mesma estrutura, você só altera o verbo auxiliar e você tem um novo tempo verbal. Nossa, é uma maravilha isso, não? Maravilha, você não precisa decorar 8, 10 tipos de conjugações. Então, olha, nós temos agora a frase, você estudou inglês? Bom, você estudou inglês. Está no passado, não é verdade? Como é que fica? Olha, para o presente eu tenho do e eu tenho does, né? Então, presente, do e presente para ele ali neutro, he, she, it, eu tenho does. Bom, passado, eu vou usar o did. Isso aqui tudo é verbo auxiliar. Então lembre-se, verbo auxiliar, eles não têm um significado em si mesmo. O verbo to do, aqui sim, o verbo to do. Eu faço, você faz, eles fazem, nós fazemos, tá. Quando eu uso o próprio verbo to do, o verbo do, na verdade você usa o do sem o to, tá bom? Então é o verbo to do, só que sem o to. Então quando você utiliza ele como verbo auxiliar, esses verbos já não têm um significado, eles não têm uma tradução. Por quê? Eles simplesmente estão dizendo, olha, esta frase está, se está com do, está no presente. Ah, é? Sim. Vamos ver como é que ficaria essa frase no passado? Então, você estudou inglês. Qual é o auxiliar do passado? É did. Então, eu venho aqui e faço. Did you study English? Nossa, professor, é mais fácil do que eu pensava. O resto vai ficar tudo igual e eu só coloco esse auxiliar na frente, agora eu tenho um tempo no passado? Exatamente. Então, did you study English? Se você perguntar para mim, did you study English? Você está me perguntando se eu estudei inglês. Eu já sei que é isso. Por quê? Porque o did é auxiliar do passado.
Então essa pergunta está no passado. E qual que é o significado do did? Nenhum. Ele não tem significado. Ele só está indicando, olha, essa frase aqui, esse verbo study, está no passado. Então, quando você começa uma frase, uma pergunta com o did you? Então, é você, did you play? Você tocou. Did you work? Você trabalhou, porque o did é auxiliar do passado. Então, na tradução, o verbo vem para o passado do português. Muito bem, então, did you study English? Você estudou inglês. Pô, tá ficando fácil agora, hein? Como é que é o futuro, então? Futuro, o auxiliar do futuro é will. Você estudará inglês? Will you study English? E eu junto o L final com you, então vai ficar will you. Eu não vou falar will you. Will you study English? Não, will you. Will you study English? Então, will you study English? Você estudará inglês? Uhum. Ah, eu tenho que fazer um curso, eu vou viajar depois, eu preciso estudar, então você estudará, eu estudarei. Muito bem, então você estudará inglês. E temos um outro tempo que a gente não usa com muita precisão no português, e eu vou mostrar por quê. No inglês é mais definido e a gente vai até aperfeiçoar o nosso português, dar uma melhorada por causa disso. É o would. Would é o condicional. Nossa, condicional? O que é isso? Você estudaria inglês? Olha, se eu te der... Você não fala inglês agora? Não. Se eu te der uma viagem de graça agora para os Estados Unidos, você estudaria? Opa, se eu vou viajar de graça, eu estudaria. Então essa é a pergunta. Would you? Would you study English? O que aconteceu aqui? Eu não falei para você, olha, se eu te desse uma viagem de graça, você viajaria? Se eu te desse uma viagem de graça, você viajaria? Você falou, sim. Então, para você viajar, qual é a condição? De que eu te dê a viagem de graça. Por isso que ele chama condicional. Então, esse tempo, ele tem uma condição atrelada a ele. Em alguns casos, e a gente usa em português o tempo todo, só o que a gente faz? Ó, se eu te der uma viagem para os Estados Unidos, você estudava inglês? A gente usa estudava. A gente raramente usa estudaria. Mas no inglês tem que ser o estudaria, não pode ser o estudava. Então tem que ser esse tempo verbal. Então, puxa, se eu ganhasse na loteria, eu viajava o mundo inteiro. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria o mundo inteiro. Então, esse é o condicional. Há uma condição para que eu viaje o mundo inteiro. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria o mundo inteiro. Então isso é o condicional, mas não é para ficar preocupado, não se apavorem, que não é difícil o quanto vocês podem estar pensando. Bem, então basicamente é isso aí que a gente está vendo, né? A gente viu então que nós não temos todas as conjugações que a gente tem no português, não tem no inglês. E vocês acabaram de ver o quê? Se eu tiver uma pergunta aqui, olha, do you study English? Então você estuda inglês. Poxa, professor, tá legal, vamos brincar, vamos fazer uns exercícios, vamos fazer mais um de cada? Então vamos pegar, que verbo nós vamos pegar aqui? Vamos pegar o verbo... Vamos pegar o verbo trabalhar, vai. Viajar? Viajar é mais divertido? Então vamos lá, vamos fazer uma frase. Então, por exemplo, você viaja? É que o viaja vai ficar uma frase curta, não tem problema. É só para exemplo, porque você viaja? Ah, claro que eu viajo, mas eu poderia perguntar, você viaja para São Paulo, você viaja todo mês? E vai entrar um vocabulário que... Não, tá bom, vamos falar. Então você viaja todo mês? Do you... Só mudar o tamanho da fonte. Ficar mais visível, né? Do you travel? Nós vamos manter simples para ficar mais fácil para visualizar. Do you travel? Você viaja? Yeah. Sim, viajo às vezes, todo mês, nem sempre, de vez em quando. Mas a pergunta é, você viaja?
Se fosse no passado, então vamos lá. Usando agora aquilo que vocês acabaram de aprender, como é que fica? Qual que é o auxiliar do passado? É did. Então é, você viajou? Did you travel? Did you travel? Você viajou? Que tal? Tá dando para ver bem aqui? Tá, né? Então você viajou? O que mais a gente poderia fazer? Agora nós vimos o presente, vimos o passado e o futuro. Você viajará? Qual é o auxiliar do futuro? Will. Will you travel? Você viajará? Muito bem. Puxa, você viajaria se você ganhasse na loteria? Até rimou, né? Você viajaria se ganhasse na loteria? Qual que é o auxiliar do condicional? Would you travel? Would you travel? E se eu fizer isso aqui para ficar mais fácil visualizar, vocês vão ver que não mudou nada. Só mudou o verbo inicial. E você tem um tempo novo, uma frase nova. Imagino que isso vai te ajudar a conversar. Do you travel? Do you work? Você trabalha? Você trabalhou ontem? Did you travel yesterday? Você trabalhará amanhã? E eu não estou usando aquele presente contínuo. Lembra que às vezes a gente usa o presente contínuo para futuro. Estou aqui usando o will, que é o auxiliar do futuro. Will you work? Você trabalharia se não fosse feriado? Yeah, would you work? Sim, tá? Uma coisa que a gente não fez muito, deixa eu ver aqui, pode ser aqui. Vamos dar uma repetida aqui, repetem comigo. Do, does, did. Lembre que o D, eu não vou falar did, eu não vou acrescentar um I no final, é did. O que eu tinha falado? A gente pega a pontinha da língua, lembra que o pessoal que fala tia, oi tia, que dia é hoje? Titia, que dia é hoje? Lembra o pessoal que põe a ponta da língua ali no começo do céu da boca? Nós vamos usar esse posicionamento para o D. Então eu vou falar did, eu falo did, apoio ali, né? Falo did, e encosto de novo. Então eu mato o som, eu deixo de produzir o som na hora que eu encosto a língua ali de novo. Então fica did, certo? Eu poderia falar did, mas incorre, como eu não estou ouvindo vocês, incorre o perigo de vocês falar did, não é did, é did or did, tá bom? Então, repeat after me, do, does, did, will, would. Da mesma forma que aqui é did, aqui não é will, é will. E a gente está acostumado com Will Smith. Lembra, Will Smith trabalha nesse filme. Então não é Will. Na verdade, o nome dele é uma abreviação de William. Também não é, em inglês não é we. We é nós. A gente já viu aqui é nós, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é we. Esse tem som de we. Aqui é we. É o mesmo e do it, did, will. O E circunflexo. Você e will. Tá? Eu sei que esse som a gente precisa praticar um pouquinho porque nós não estamos acostumados. A gente vê a letra I, a gente vai falar I, mas é E. Muito bem. E o último, então, o condicional é would. 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 Tá? Esse é o condicional. Muito bem. A gente teve a oportunidade de falar. Então, repeat now after me. You study English. Do you study English? Does he study English? Did you study English? Will you study English? E não se esquece de emendar o L com o Y. Então fica will you, will you, will you, will you. E não é will you, é will you. Muito bem? Will you study English?
Would you study English? Muito bem. Tá? A gente fez um pequeno exemplo aqui para ver como é que é. Podemos fazer mais um. Vamos agora criar, hein? Você gosta do you like? Então, like é gostar de. Então, você gosta de alguma coisa. Do you like ice cream? É que é meio ruim o exemplo, porque ele vai falar, você gostou de sorvete? Você gostará de sorvete? Você gostaria de sorvete? Na verdade? Mas para efeito de exercício, por isso que eu falei, às vezes a palavra que a gente pega para usar, se for assim repetitivo, só para trocar de palavra, às vezes não funciona muito bem, porque o contexto não é exatamente aquele, mas para efeito de exercício é válido, tá bom? Então, do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Do you like music? Vamos repetir aqui, ó. Do you like music? Você gosta de música, né? Para ficar melhor tem que ser um verbo assim, um verbo de, talvez de viajar, estudar. Vamos lá, estudar funciona bem. Não, estudar funciona bem? Claro que funciona bem. Foi o verbo que eu usei lá em cima. Do you play? Do you play the piano? Do you play the piano? Como é que fica o passado? Did you play the piano? Vocês tentaram me pegar no verbo study, né? Muito bem. Qual é o auxiliar do futuro? Will you play? Will you play the piano? E você tocaria o piano se eu te der um de presente? Would you play the piano? Tá? Então, o que é bacana? Olha, não mudou nada. É a mesma construção. Essas horas que eu falo para vocês, é uma formulinha. Você tem essa formulinha, você mudou o verbo auxiliar, você tem um novo tempo verbal, você tem uma nova frase, uma nova pergunta. Nossa, é maravilhoso. Simples de tudo, né? You play the piano, fica igual para todo mundo. Na verdade, vai mudar para ele e ela. Se fosse ela, professor, ele e ela, como é que ficaria? Does she play the piano? Does she play the piano? Yes, she does. Aí nós vamos aproveitar e aprender a resposta na aula seguinte, tá bom? Pessoal, então muito bacana. Prazer tê-los aqui novamente. Vocês já viram agora a introdução de como fazer perguntas em inglês. Na próxima aula a gente vê como é que responde para esse tipo de pergunta. A gente tinha aprendido para o verbo to be. Nós vamos aprender agora então para os verbos auxiliares, tá bom? Então, foi um prazer tê-los aqui. Take care and bye bye.